Não, porque o Atlético Mineiro só perdeu pro Sport porque veio com resultado garantido e aí fez um jogo fácil sem querer correr e blá blá blá. Isso foi o que eu mais li aqui no meu canal de torcedores de outros clubes, né? Sei lá, Vitória, Fortaleza, Bahia, não importa, né? A galera com raiva, inveja, sei lá, dor de cotovelo, haters, principalmente perfis fakes, né? Com raiva porque o Sport realmente venceu, pô. O Sport venceu e dominou o Atlético Mineiro, porque essa turma esperava que o Sport fosse massacrado. Como o primeiro jogo foi 2-0 pro Atlético, o que é que o pessoal esperava? Na Arena do Pernambuco vai ser mais uns 2 ou 3 pro Atlético, fecha a caixa e acabou. Mas não foi isso que aconteceu, né? O Sport mostrou um futebol maravilhoso, um trabalho excepcional do treinador Mariano Souza, Lucas Lima jogando o fino da bola, Barleta, Romarinho, toda a gente. O Sport jogou muito contra o Atlético. Pena que o resultado foi apenas 1-0, foi curto, né? E o Sport foi eliminado. Eu já trouxe aqui um vídeo do Josa Novales. Aliás, eu falei, o Luiz Heitor falou, o Luna falou, todos nós trouxemos aqui esse corte do Josa, né? Entre outros jornalistas da mídia nacional, no caso tradicional ou mídia independente, que tem jornalista agora que também está no YouTube, igual a mim. Todo mundo elogiando o Sport, todo mundo falando que o Sport jogou demais, que o Sport está com um bom futebol, que Mariano Souza faz um trabalho massa. E agora eu vou trazer mais um. O Biratã Leal, da ESPN, vai mais uma vez despejar amor para o Sport Clube do Recife e para o futebol do clube e também para o técnico Mariano Souza, Christian Valeta, Lucas Lima. A galera tá jogando muito, gente. E esse time do Sport contra a equipe do Fortaleza neste domingo vai provar que é um time de valor e vai vencer o Fortaleza na Copa do Nordeste também, tá? Mas fique aí você agora, hater, chupa, com as palavras de Biratã Leal, da ESPN. Era uma sequência complicada, ainda mais porque é uma sequência que começa com 2 derrotas, e se viesse com 2 atuações ruins e 2 derrotas ali para Atlético Mineiro e Fortaleza, poderia criar uma instabilidade no trabalho do técnico argentino Mariano Souza. E tudo o que o Sport não precisa na sua temporada era de instabilidade no trabalho. Era a gente colocando em dúvida a qualidade do trabalho que vem sendo feito até agora, do futebol que o Sport vem jogando, com base apenas em resultados. E no final das contas, mesmo com a eliminação para o Atlético, o futebol e a vitória que o Sport conseguiu mostram que o caminho é certo e reforça a sensação de que o Sport tem um bom trabalho em mãos, está com um técnico competente e que pode levar o clube mais longe, que o caminho é seguir com o trabalho, mesmo com eliminação para o Atlético e mesmo com uma eventual eliminação para o Fortaleza, que, tecnicamente não é um resultado muito provável. O Fortaleza é um time da Série A do Campeonato Brasileiro, não vem no seu melhor momento, mas é um time forte, vem num ritmo de competição forte, jogando Copa Sul-Americana, então um resultado positivo para o Fortaleza contra o Sport é mais do que compreensível. Ainda assim, a situação do Sport não é uma situação que precisa de instabilidade, ou precisa de muitos questionamentos, porque o time vem jogando muito bem, o trabalho é muito bom. As 2 derrotas que começaram essa sequência foram derrotas que dá para considerar ocasionais ali, uma coisa um pouco de azar ali, né? A derrota para o Ituano foi um jogo que o Sport foi melhor, teve superioridade técnica e o Ituano, em poucas oportunidades que criou, acabou vencendo o jogo. Acontece também, o jogo fora de casa, às vezes as coisas não acontecem do jeito que você imagina ou que você até jogou para que acontecesse. E a derrota em casa para o Avaí foi uma derrota que veio muito a partir de erros do Sport, mas erros que não tem a ver com o trabalho do treinador ou com o trabalho coletivo dos jogadores. Mas o Sport teve 2 jogadores expulsos e um jogo que estava controlado e que o Sport vencia o jogo. O Sport, mesmo quando perde um jogador, continua melhor em campo, ou melhor não, mas continua controlando o jogo. E assim, quando fica com 2 a menos, Roberto é expulso ali, tomando 2 cartões relâmpago, né, um logo depois do outro. E daí, com 2 a menos, daí ficou difícil. O Avaí acabou crescendo e realmente conseguiu a vitória. Mas isso não diz muito sobre o futebol que esse Sport tem jogado. Antes disso, o Sport vinha com 100% de aproveitamento na Série B. E mesmo com as 2 derrotas, continua na zona de classificação. Ele está em 3º lugar, atrás só do Goiás e do Santos. A ação para o Atlético com vitória reforça o bom futebol que o Sport tem jogado. O Sport dominou o Atlético. O Sport colocou o Atlético Mineiro do Gabriel Milito contra as cordas como nenhum time tinha conseguido até agora. Muita gente tem considerado
que o Atlético é um dos times que vem jogando o melhor futebol no Brasil neste momento. Eu tô entre os que acham isso. E o Fluminense até chegou a fazer 2-0 no Atlético antes de ceder o empate em 2-2. Mas o time que deixou o Atlético mais desconfortável foi o Sport. Ainda mais porque era um mata-mata, então tinha uma eliminação ali, e mesmo contra as cordas, tendo uma eliminação, podendo chegar, o Atlético não tinha resposta ao futebol do Sport. O Sport tem jogado muito bem com algumas figuras que foram encontradas ali, e daí tem muito com o trabalho do técnico também, de saber fazer esses jogadores apresentarem seu melhor futebol. Então, por exemplo, o Romarinho jogando aberto pela esquerda, é um jogador muito rápido, é um jogador que já ajudou muito Fortaleza, sobretudo na época do Rogério Ceni, um jogador que dá velocidade, tudo para um time que está entrando num nível de desafio de Série B, é um jogador que pode ajudar bastante. O Christian Barletta, um jogador que o Corinthians contratou depois de aparecer pelo São Bernardo, não deu certo no Corinthians, mas também teve pouquíssimas chances no Corinthians, acabou indo para o Ceará, foi parar no Sport. Tem jogado bem, né? É um jogador também muito rápido, um jogador que abre muito jogo pelo lado direito. O Sosso tem sabido utilizar ele bem, tem aparecido, feito gols. O Lucas Lima, que muita gente já considerava um jogador que já estava ali, já desencanando assim, de buscar o seu melhor futebol, tá mostrando um nível de intensidade e concentração que fazia tempo que a gente não via do Lucas Lima, e ele é fundamental nesse time do Sosso, que o torcedor do Sport até brinca, a Sossoneta, é um jogador fundamental nessa Sossoneta, porque ele pega a bola, ele ajuda a distribuir o jogo, já jogou centralizado, já jogou mais aberto pela direita também, então até mostrando ali disposição a tentar posições diferentes, se sacrificar um pouco taticamente, mostrou muita intensidade nesse jogo contra o Atlético, até também ajudando na pressão sobre a bola. Então o Lucas Lima tem sido um jogador muito importante ali. O Luciano Castan, 2 jogadores com experiências de Série A. Então o Sport tem jogadores experientes que já jogaram em nível mais alto que a Série B do Brasileiro, onde o Sport está no momento, mas que eram jogadores que muita gente achou que já tivesse passado o seu melhor, ou que talvez não fossem bons o suficiente, caso do Barletta. E o Sport está recuperando isso. Esses jogadores estão mostrando um bom futebol, estão mostrando um conjunto. É um time que ficou muitos jogos invicto, sem perder, acabou ganhando o campeonato estadual, quer dizer, vem convencendo, e tudo que o Sport não precisava é uma sequência negativa, de eventualmente 4 derrotas, por exemplo, para fazer com que alguns já comecem a duvidar, ou achando que o fôlego acabou, sei lá. Não, esse time de Sport é real, esse time de Sport é realmente bem trabalhado, tem futebol ali, tá? Então, mesmo que o time perdesse para o Atlético, eventualmente perdesse o Fortaleza, seria o caso de continuar apostando e confiando. Eu até acho que a tendência seria essa, tá? Mesmo se o Sport fosse eliminado, acho que o torcedor está comprando muito a ideia do Mariano Sosso. Mas seria uma instabilidade desnecessária para criar. Então a vitória foi importante, a vitória dá peso. A vitória num jogo desse, contra um adversário desse, que vinha num grande momento como o Atlético Mineiro, dá peso para o trabalho do Sport, né? Então ganha fôlego, mesmo se vier um resultado ruim contra o Fortaleza, que é uma possibilidade, incontestável isso, não tem como também fugir disso, o torcedor do Sport não tem motivo para entrar em desespero. O objetivo principal do Sport na temporada, no final das contas, é voltar para a Série A, e está trabalhando para isso, tá? Então não precisa criar instabilidade. Agora, vai que passa do Fortaleza também. Esse time do Sport tem condição disso, mostrou futebol para isso, ainda mais jogo único, tudo. Já ganhou o Atlético, por que não aprontar para cima do Fortaleza, até pensar num título de Copa do Nordeste, que até seria uma cereja no bolo, de uma temporada, considerando que o Sport acabe atendendo às expectativas e conseguindo a classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas é um bom time, é um time que, por enquanto, não deixa de ver muito ao Santos, por exemplo, que é o time que muita gente aponta como o principal time da Série B, é o time mais forte da Série B, que é o favoritaço para subir, deve subir com tranquilidade, provável campeão. Esse Sport não deve muito para o Santos não, viu? O Santos para subir é favoritíssimo mesmo, e tem jogado bola para isso. Mas como campeão da Série B, tem uma briga legal com o Sport neste momento. E daí muito por mérito do Sport aqui. Não estou querendo fazer nada do Santos, não. Tá? Então, a Sossoneta é um time que merece respeito e merece chance.
mesmo em eventual turbulência, porque, claro, ainda assim, é um time que tem suas limitações, a gente acabou vendo contra o Ituano, né? Joga direito, não ganha, tem um time que vez ou outra vai acabar dando suas tropeçadas, mas mostrou contra o Atlético que é um time bom, que merece chance e que deve ter fôlego ali para brigar pelo retorno à Série A até o final. E aí está, né, gente? Mais um jornalista sério dando a opinião dele, elogiando o futebol do esporte, do treinador, o trabalho do treinador Mariano Souza e algumas peças individualmente, como Barleta, Lucas Lima e Romarinho, né? Chupa, hater! Não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal. Tchau!